O título do sermão esta manhã então é Filhos da Luz no meio das trevas. Filhos da Luz no meio das trevas. Qual seria a melhor definição para escuridão? Para trevas? Uma das mais simples definições e corretas e melhores é que escuridão, trevas, nada mais é que a ausência de luz. Bem simples. Agora, uma pergunta mais complexa é responder: como é que definiríamos o que é a luz? É muito mais complexo responder a esta pergunta. Na verdade, uma das mentes mais brilhantes de toda a humanidade, a mente mais brilhante para muitos que existiu no século XX, Albert Einstein, a esta mesma pergunta não se atreveu a responder. Certa vez, ele escreveu o seguinte, em 1955, à pergunta: o que é a luz? Ele disse: 50 anos de pensamento não me trouxeram mais perto de responder à pergunta: o que é a luz? Ele já estava no fim da sua vida. Hoje, todos acham que sabem a resposta, mas na verdade trata-se de uma ilusão, pois na realidade não sabem. Uma das mentes mais brilhantes não se atrevia a responder à pergunta: o que é a luz? Agora, isto é muito interessante, porque quando eu estava a ler sobre isto mesmo, sobre este relato de Albert Einstein, eu deparei-me também nesta mesma semana que nós iríamos falar neste texto em que Paulo usa constantemente a metáfora da luz para Deus. E a Bíblia usa muitas vezes esta metáfora da luz para Deus. E é certo que nós sabemos que muitos não conhecem Deus. E muitos outros pensam que o conhecem, mas na verdade não o conhecem. Quem apenas pode responder o que é esta pergunta, o que é a luz, usada para a metáfora de quem é Deus, somente são aqueles que já conheceram a luz. São aqueles que já foram iluminados pela luz do mundo. São aqueles que agora também são chamados na Bíblia como a luz do mundo. Os cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus. E são para estes as seguintes palavras do apóstolo Paulo, Efésios 5, versículo 7 a 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor, auxilia, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, iluminando as mentes, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas almas, para vermos com clareza a Tua glória, a beleza de Cristo, a Tua vontade revelada para os Teus filhos, Pai. E também, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, Tu possas produzir vida, Senhor, nos corações aqui presentes. E vida em abundância, Senhor. Rogo-te pelo meu, Senhor, dos meus amados irmãos e daqueles que ainda estão entre os mortos, Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ver aqui algumas coisas
que Paulo diz das características daqueles que são filhos de Deus. Ele já tinha falado anteriormente daqueles que são filhos de Deus, imitadores de Deus. E ele agora vai usar outra metáfora em todo este bloco que acabámos de ler. Este pequeno excerto da carta, ele repete várias vezes a metáfora luz. Ele faz isso de forma contínua, pelo menos 3 vezes, ao longo do versículo 7 até ao versículo 14. E ele vai dizer que os filhos da luz, nós já sabemos pelo contexto da carta anterior, são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que já foram libertos da cegueira espiritual. São aqueles que agora podem ver a beleza de Cristo, e desejar Cristo, e seguir a Cristo, e entender as verdades espirituais. Esses são os filhos da luz. Paulo usa esta metáfora, esta ilustração, esta analogia, esta comparação. Quais são as características, ou quais devem ser as características daqueles que são filhos da luz? Por outras palavras, daqueles que são filhos de Deus, filhos da luz no meio das trevas. Primeiramente, no versículo 7, como vocês podem ver ali, Paulo vai dizer que aqueles que são filhos da luz, eles vivem evitando a companhia dos que andam em desobediência a Deus e à sua palavra. Paulo diz isto no versículo 7 claramente. Portanto, não sejais participantes com eles. Paulo está relembrando constantemente aos Efésios da sua nova identidade em Jesus Cristo. Que eles agora são filhos de Deus, por isso devem viver como imitadores de Deus. E vimos no sermão passado que a melhor forma de um filho de Deus imitar a Deus é viver com o espírito de perdão e amor. À semelhança daquele mesmo espírito que Deus teve para connosco e tem para connosco. E agora Paulo vai dizer claramente no versículo 8 que andemos como filhos da luz. Se somos filhos da luz, devemos andar na luz. E andando na luz, devemos evitar a companhia deles. Não sejais participantes com eles. Eles quem? Bem, está todo um contexto para trás. Aqueles que foram mencionados nos versículos anteriores ao versículo 7, que nós vimos no último domingo. São aqueles que Paulo descreve aqui, que praticam toda a sorte de impureza. São aqueles que são dados à cobiça. São aqueles que têm conversações torpes, podres, obscenas. São aqueles que são impuros, avarentos, idólatras. São aqueles que são descritos no versículo 6 como filhos da desobediência, e esses filhos da desobediência terão um fim, porque as suas obras evidenciam a quem pertencem, quem são e qual será o seu fim. Versículo 6, reparem. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs são aqueles que dizem que todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Aqui vemos claramente que há filhos da desobediência. Somente é filho de Deus aquele que está unido ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse sim é filho de Deus. Esse sim, que vive imitando o seu Pai Celestial, é filho de Deus. E o vive imitando não para ganhar a salvação, o vive imitando porque já tem a natureza divina dentro dele. Reparem, eu não quero que vocês olhem para esta lista do capítulo 5 e digam: para ser cristão e ser salvo, é isto que eu tenho de fazer, é isto que eu não tenho de fazer. Não, não. Eu quero que nós olhemos para esta lista do capítulo 5 e ver qual é a verdadeira condição, o estado dos nossos corações e das nossas almas. Fazer um autoexame espiritual. Fazer estas coisas e ser estas coisas, porque é uma consequência daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. E se essa consequência é uma realidade nas nossas vidas, porque tudo isto é produzido por Deus em nós.
Não somos nós, nem somos salvos pelas boas obras. Charles Spurgeon, eu digo sempre esta ilustração porque eu sei que ficará gravada nas vossas mentes. Charles Spurgeon dizia que tentar ser salvo pelas suas próprias boas obras é como tentar atravessar o Oceano Atlântico num barco de papel. É impossível. Mas Paulo aqui está a chamar-nos à realidade. Se somos filhos de Deus, devemos imitar a Deus. Se somos filhos da luz, uma metáfora para Deus, devemos andar na luz, de acordo à vontade de Deus. É uma consequência natural. E como filhos da luz, devemos evitar a companhia daqueles que não temem a Deus. Daqueles que praticam todas estas obras e pecados imorais sem arrependimento. De todos aqueles que terão um fim terrível. Não é apenas que estão em trevas hoje, eles estarão em trevas por toda uma eternidade. É isso que Paulo diz no versículo 6. Porque por essas coisas, todas essas más obras, aqueles que praticam toda a sorte de impureza, pecado, obscenidades, idolatria, avareza, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Paulo está a dizer, se não querem ter o mesmo fim deles, não sejais participantes com eles. Se participam das mesmas obras, o fim deles será o vosso fim. É uma maneira de nós avaliarmos a nossa real condição diante de Deus. Paulo está-se a referir então àqueles que terão o terrível fim que ele descreveu no versículo anterior. Irão receber a ira justa de Deus. Deus é justo em condenar o culpado. Como nós, homens, sabemos que um juiz bom é aquele que condena alguém que é culpado pelos seus crimes. Deus, para continuar bom, tem que condenar os homens que são culpados pelas suas más obras. E todos neste salão são culpados diante de Deus, inclusive eu. E Deus é justo em condenar-nos por toda uma eternidade, porque ofendemos continuamente um Deus infinitamente santo. A única maneira de te livrares da ira de Deus é te esconderes em Jesus Cristo. A única maneira de te livrares da ira de Deus não é pelas tuas obras de justiça, é pela obra completa de justiça de Jesus Cristo na cruz que fez por ti. E como é que isso se torna uma realidade para ti? Como é que isso é imputado, colocado na tua conta? Através da fé. Em creres, em abraçares a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E aqueles que já abraçaram são filhos da luz. Então devem evitar a companhia dos que andam em desobediência. Obrigado, Rita. Aqueles que praticam todo o tipo de imoralidade. Aqueles que têm conversação podre. Piadas de duplo sentido. Aqueles que são avarentos. Idólatras. Egoístas. Mentirosos. Aqueles que são fornicários. Adúlteros. Homossexuais. Aqueles que são filhos da desobediência. Mas não só somente aqueles que praticam essas coisas. Paulo adverte-nos claramente que também aqueles que apoiam essas coisas. Aqueles que participam com eles. Sabem, quando Paulo diz evitar a companhia dos que andam em desobediência, ou por outras palavras, não sejais participantes com eles. Eles quem? Aqueles que apoiam estas coisas. Aqueles que não veem nenhum problema em fazer sexo antes do casamento. Aqueles em que não veem nenhum problema em assistir o show do Fernando Rocha na festa de Odivelas. Fernando Rocha, para quem não sabe, é um humorista português. Um dos mais famosos e um dos mais ordinários. Aqueles que dizem que não há nenhum problema compartilhar o vídeo pornográfico que eu recebi no WhatsApp do grupo da escola. Estes, não sejais participantes
com eles. Aqueles que dizem também que devemos amar, não julgar. A Bíblia diz isto, não é? Não julgueis, para que não sejais julgados. Por falar neste versículo, por falar em não julgar, se há um texto que é o mais mal citado, o mais mal interpretado pelos cristãos e que revela o analfabetismo bíblico gritante que existe no meio dos cristãos de hoje em dia, é Mateus capítulo 7, versículo 1. E vamos lá, por favor. Primeiro livro do Novo Testamento. Tantas vezes mal citado, interpretado, inclusive desde os púlpitos. É este versículo que diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. E tantos cristãos sabem este versículo de cor porque é muito fácil de memorizar, é muito curto. E por isso tantas vezes citamos este mesmo versículo. Nós devemos de amar, não julgar. Agora, reparem as palavras seguintes de Jesus Cristo no versículo 6. No mesmo discurso de Jesus Cristo em que diz estas palavras, reparem agora, pouco tempo depois, Jesus Cristo diz o seguinte, no versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Cães e porcos eram os animais mais imundos daquele tempo para um judeu. Mais desprezíveis. Mais impuros. E diz Jesus Cristo, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos deliçarem. O que é que o versículo 6 exige de cada um de nós como cristãos? Um julgamento. Um julgamento. Então o que Jesus aqui está a condenar quando diz não julgueis para que não sejais julgados, o que Jesus está a condenar não é o julgamento em si. O que Jesus está a condenar é o julgamento hipócrita. Aquele que só consiste em ver e apontar as falhas dos outros sem olhar para as próprias falhas. É este julgamento que Jesus Cristo está a condenar. O julgamento hipócrita. Não o julgamento em si. Como Augusto Nicodemos, num dos seguintes comentários sobre esta mesma passagem de Mateus 7, ele diz o seguinte: julgar é parte essencial da vida cristã. Somos diariamente chamados a exercer o papel de juízes, movidos por amor às pessoas e zelo pelas coisas de Deus. Quem nunca julga contribui para que o erro se propague e as pessoas continuem equivocadas. Quem nunca julga mostra que não tem convicções e por isso torna-se cúmplice de mentiras, heresias e atos imorais e antiéticos. Disse tudo o pastor Nicodemos. Ser sal e luz no mundo, ser filho da luz de Deus, implica necessariamente escolher com quem andamos, com base no julgamento. Implica escolher com quem nos associamos, com quem participamos, com quem temos comunhão, a quem nos unimos, quem são as nossas amizades e com quem até iremos contrair casamento. Para os pais aqui presentes, queres conhecer quem é verdadeiramente o teu filho? Eu dou-te uma dica muito simples. Olha para as amizades do teu filho e descobrirás o coração do teu filho. Olha para o tipo de amizades do teu filho e aquilo que tu vês nas amizades do teu filho é o coração do teu filho. É quem é verdadeiramente o teu filho ou a tua filha. Por isso, devemos julgar aqui. Paulo lança este desafio para todos nós, adultos, crianças, adolescentes, jovens. Nós devemos julgar as escolhas das amizades. Com quem andamos, com quem participamos. E devemos ter muito cuidado com as mesmas escolhas.
porque elas são um reflexo do que tu és ou daquilo que tu te tornarás, muito em breve. Elas te influenciarão grandemente. Elas também podem trazer honra ou desonra ao nome de Deus. Bom testemunho para ti ou mau testemunho. O conselho de Paulo é também para nós, aplicando nestas decisões que temos que tomar de ter comunhão, é que não avaliemos as pessoas, não julguemos as pessoas unicamente por aquilo que elas se mostram ser, porque comportamentos fingidos todos nós podemos ter. Ações para impressionar os homens, todos nós podemos fazer e na verdade fazemos. Às vezes as melhores ações, mas não com as melhores motivações. Mas Paulo o que está aqui a dizer também é que nós devemos avaliar as pessoas não unicamente pelo que elas mostram ser, mas também avaliar as pessoas, essas mesmas pessoas, de acordo com quem andam, a quem se associam, quem são os seus melhores amigos. Há um sábio ditado popular que vocês todos conhecem. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Não está na Bíblia, mas é bíblico. Não está na Bíblia, mas é bíblico. Eu próprio sigo ou tento seguir este princípio na minha própria vida. Há pessoas com quem eu mantenho uma distância de segurança, é assim que eu chamo. E não tanto por aquilo que me fizeram ou deixaram de fazer. Essa distância de segurança é simplesmente por causa de quem são os seus amigos, os seus mais próximos. Há várias exortações nas Escrituras para nos afastarmos daqueles que andam na desobediência. Eu vou ler vários versículos para vocês, talvez eu vou a uma velocidade muito acelerada pelo tempo e vocês não conseguem acompanhar, mas por favor prestem atenção à leitura da palavra de Deus. E se estão a tomar nota, se não estão, eu aconselho a tomarem nota sempre, a trazerem um caderno, a tomarem notas, a usarem os telemóveis para tomar notas. Confio que vocês não estarão no Facebook, mas tomem nota da palavra de Deus, irá ajudar a concentração e a reter mais a informação da palavra de Deus. E se estás a tirar nota, eu vou ler para vocês 2 Coríntios 6, versículo 14 a 18. Reparem todas as exortações que encontramos na Bíblia para nos afastarmos daqueles que andam na desobediência. 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos. Diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós serei para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Mais textos sobre isso. Vamos a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mais exortações. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com o ensino que aprendestes. Afastai-vos deles. Também há muitos outros textos, mas para vocês verem que não é só algo do Novo Testamento, vamos a um texto que está na minha mente aqui a fervilhar. Salmo 1. O Mauro adivinhou. Salmo 1. Mauro, como adivinhaste, podes ler em voz alta aí. Salmo 1, versículo 1 e versículo 2. Porque eu, quando estava a estudar este texto, só me vinha o Salmo 1 à cabeça. Salmo 1, versículo 1 e 2. O Mauro vai ler para nós.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vê que é muito importante com quem nos associamos, com quem participamos, com quem nos sentamos à mesa, com quem conversamos e que tipo de conversas nós temos. Não sejais participantes com eles. Afastai-vos deles. Várias exortações na Escritura. Por tempo eu não posso ler ainda outros textos que eu tenho aqui para vocês. Com quem então tu deves investir passar tempo? Com aqueles homens e mulheres que conhecem bem a palavra de Deus. Com aqueles homens e mulheres que não são perfeitos, mas há uma coisa que tu olhas para eles e vês. Eles temem a Deus. Eles querem ser melhores. Eles querem obedecer à vontade de Deus. Com aqueles amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, que te dizem as coisas como são. Não usam palavras vãs. Com aqueles também que dão bom fruto e tu podes identificar esse bom fruto. Paulo até vai falar mais à frente desse bom fruto. Em bondade, justiça e verdade. É com este tipo de homens e mulheres que tu deves te aproximar. E tu deves investir neles. E para teres esses homens, para os jovens, um conselho aqui presente. Vocês não podem passar tempo somente com os da vossa idade. Se vocês querem aprender a ser um homem melhor, vocês têm que passar tempo com homens mais experimentados. Se vocês querem ser mulheres melhor, vocês têm que passar tempo com mulheres mais experimentadas e provadas na sua fé e fidelidade ao Senhor. É com eles que devemos investir tempo. E seremos grandemente impactados. Com 19 anos, quando cheguei ao Instituto Bíblico da Palavra da Vida, eu ouvi falar de um homem de 91 anos. Um homem que era pai do vice-diretor do Instituto Bíblico, Norberto Jiménez, que foi ancião de uma igreja dos irmãos, foi sempre bivocacional. Era pintor de profissão e era ancião, pastor na igreja, bivocacional. Eu ouvia falar da maneira como os alunos que o visitavam ficavam impactados. E eu tomei uma decisão. Eu só tinha um dia livre à semana, era a segunda-feira o dia livre. E à segunda-feira, durante 4 anos, eu visitei esse homem todas as segundas-feiras para passar 1 hora com ele. Com 91 anos, ele ensinando-me a Bíblia. Ele usava perguntas e respostas à mão que escrevia. Ainda tenho os seus apontamentos todos guardados. Ele orava de uma maneira que eu nunca experimentei. Causava arrepios. É com esse tipo de homens que tu deves investir e passar tempo. É com esse tipo de mulheres que nós devemos estar próximos. E afastar-nos daqueles que são filhos da desobediência. Versículo 8 e 9. Manifestando o fruto da luz. Vocês aí estão muito adiantados aí. Anda para trás por favor. Obrigado. Manifestando o fruto da luz. Versículo 8 e 9. Os filhos da luz, eles manifestam o fruto da luz. Versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Manifestando o fruto da luz. Paulo relembra novamente qual era a condição passada dos crentes em Éfeso. Eram as trevas. Estavam nas trevas. Paulo usa esta analogia que nós encontramos ao longo das Escrituras entre trevas e luz. A metáfora da luz nós já vemos que ele vai usar repetidas vezes aqui no versículo 8. Também vai usar no versículo 13 e vai ainda falar no versículo 14 também da luz, te iluminará. Paulo usa esta analogia trevas e luz para retratar a realidade diferente em que se encontram os filhos de Deus e aqueles que são filhos da desobediência. As trevas
é uma imagem que aponta nas Escrituras para a cegueira espiritual, em que aqueles que não conhecem a Deus, não temem a Deus, não têm a vida de Deus neles, manifestam trevas, estão em trevas, cegueira espiritual, ignorância espiritual, morte espiritual. A luz, por outro lado, mostra uma ilustração de Deus, da glória de Deus. Paulo então relembra aos crentes em Éfeso e também a nós por extensão, qual era a nossa condição passada antes de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estávamos nas trevas, em perfeita escuridão. Agora já não estamos nas trevas. Agora nós vivemos no meio das trevas. São coisas diferentes. Já não estamos em trevas. Vivemos sim no meio das trevas. E por causa desta condição de trevas em que nos encontrávamos, antes de Deus nos fazer nascer de novo, antes, como disse Paulo no capítulo 2, de Ele nos dar vida, nós tropeçávamos constantemente numa sorte variada, diversa de pecados. Mas o fazíamos porque estávamos em trevas, em cegueira espiritual, em ignorância espiritual. Porque estávamos mortos espiritualmente para Deus, para entender a Deus, e até impossibilitados de responder a Deus. Pois essa é a realidade de um morto espiritual. Um morto não pode responder. Um morto não pode fazer nada. Esta era a nossa condição. Mas já não é mais. Paulo relembra. O que é que diz no versículo 8? Agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pelo facto que Cristo nos comprou para Ele, por meio da sua obra, do seu sangue derramado como preço precioso pela nossa salvação. Pelo facto que Cristo habita em nós, por meio do seu Espírito. Pelo facto que Ele é a luz do mundo, nós agora também somos a luz do mundo. Nós agora também somos filhos da luz. Nós agora podemos andar na luz. Porque como diz o apóstolo João na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se estamos em Deus, agora estamos na luz. Agora conhecemos a glória de Deus. E agora também, através de nós, essa mesma glória deve ser conhecida, refletida, através do nosso andar justo, do nosso andar bom, do nosso andar verdadeiro. Porque a glória é isso. Glória é a manifestação das qualidades de Deus, que se tornam conhecidas diante dos homens. E a glória de Deus que se reflete através de nós é a glória do seu caráter. Nós imitando o nosso Pai Celestial. Por isso é que Jesus Cristo diz-nos em Mateus: vós sois a luz do mundo. Quando Ele próprio afirma que Ele próprio é a luz do mundo. Mas nós também, porque Ele está em nós. Paulo está aqui a dizer: agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Sabem, Paulo não está a pedir para nós fingirmos sermos algo que não somos. Porque todos nós sabemos, quando tentamos ser algo que não somos, vai soar fake, falso. Paulo não está a pedir-nos para nós sermos fake, falsos. Mas sim, Paulo está a relembrar-nos e a exortar-nos para manifestarmos aquilo que já somos, aquilo que está dentro de nós, a vida de Deus. É ao mesmo tempo um convite, uma exortação para despertarmos para quem somos e manifestarmos aquilo que está em nós, mas ao mesmo tempo também serve para nós, para um autoexame espiritual. Quais são os frutos que nós estamos a manifestar? É isso que Paulo vai falar no versículo 9, não é?
Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Quais os frutos da luz? Paulo resume desta seguinte maneira: bondade. O ser bom, Deus é bom, nós devemos manifestar também bondade, que se manifesta também nas nossas ações para com o próximo, para com os nossos irmãos, para com a nossa família, para com os nossos vizinhos. Bom. Paulo diz também, justiça é outro fruto da luz, de andar na luz. A justiça é fazer aquilo que é correto. Também Paulo diz, verdade. A verdade é algo mais do que crenças corretas. A verdade é algo mais do que convicções corretas. A verdade é também uma conduta fiel, genuína, verdadeira, diante de Deus e dos homens. O que sou em público é a mesma coisa que eu sou em privado, verdadeiro. O fruto da luz, bondade, justiça e verdade. Paulo diz-lhes que os filhos da luz devem então evitar a companhia deles, daqueles que andam em desobediência. Eles manifestam este fruto nas suas vidas. Bondade, justiça e verdade. E também, no versículo 10, eles procuram saber o que é agradável ao Senhor. Paulo diz as seguintes palavras no versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Esta palavra provar é examinar, testar algo, descobrir sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Se tu és filho de Deus, tu irás buscar agradar o teu Pai, satisfazer o teu Pai celestial. É muito natural que um filho, como nós falámos no domingo passado, queira imitar o seu pai. E nós, como filhos de Deus, queiramos imitar a Deus como pais. É também muito natural que os filhos busquem agradar os seus pais. Procurar fazer aquilo que agrada aos seus pais. Por várias vezes o meu filho diz-me, ou já confessou a mim, que fez determinada coisa somente para agradar-me. Eu fico contente por um lado, porque ele busca agradar-me, mas eu quero que ele faça aquela coisa com convicção que é o melhor. E sobretudo para Deus. Mas é normal os filhos fazerem coisas somente para agradar os pais. Bem, é isso que nós também devemos ser como filhos de Deus. Buscar, procurar sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Satisfazer o nosso Pai. Como é que nós podemos, ou examinamos, que algo é agradável ao Senhor? Nós devemos perguntar, esta mensagem, esta pregação, agrada a Deus? Nós devemos de olhar para as nossas amizades e perguntar-nos, essa amizade satisfaz Deus? Esta roupa que eu estou a vestir agrada a Deus, o meu Pai celestial? Esta decisão que eu estou a tomar, eu vou consultar a Deus primeiro, vou buscar conselho para ver se agrada a Deus? Esta igreja, este culto, agrada a Deus? Como alguém disse, não busques uma igreja mais perto da tua casa, busca sim a igreja mais perto da Bíblia. Este namorado, esta namorada, este relacionamento que eu tenho, é da vontade de Deus? Este trabalho, é isto que Deus quer que eu faça? Este curso que eu escolhi para estudar na universidade, é isto que irá agradar a Deus? Que eu me dedique a minha vida nesta profissão, neste curso que eu estou a escolher? Todas estas questões, para todas as áreas, nós devemos examinar. Nós devemos buscar sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Porque tal como diz Paulo em Corinto, fazei tudo para a glória de Deus. Mas como sabermos o que agrada a Deus? E não vivermos vidas apenas centradas em nós, naquilo que agrada a nós, ou aos nossos pais, ou o que agrada aos outros. Como saber aquilo que agrada a Deus? Para não tomar decisões por aquilo que me diz o pastor.
mas decisões, sim, que são da vontade de Deus. Como é que nós podemos ter a certeza? Como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Conhecendo melhor a palavra de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. É conhecendo e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Por isso é que em todos os nossos ministérios, de todas as idades, o centro do ministério está no ensino da palavra de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Permitem-me uma reflexão muito importante e bem prática para vocês entenderem. No mundo evangélico de hoje em dia, há uma grande confusão sobre o mesmo de como conhecer a vontade de Deus. Nós vemos pessoas a tomar decisões dizendo o seguinte: eu tomei esta decisão porque eu tive paz. Ou porque eu tive falta de paz, é que não tomei esta decisão. Não há nada mais subjetivo do que isso. Porque, deixa-me te dar um exemplo, o facto de tu teres paz pode ser apenas o engano do teu coração obstinado e teimoso. Não quer dizer que é a paz de Deus. O facto de tu não teres paz para tomar alguma decisão pode, na verdade, ser um medo pecaminoso e falta de fé da tua parte. Não tem nada a ver que talvez foste tocado por Deus. Mas é assim que hoje decidimos as decisões da nossa vida. Tive paz, falta de paz. Oh, Deus me abriu esta porta. Oh, Deus me fechou aquela porta. Deixa-me dizer-te, Deus abriu esta porta. Satanás abre muitas portas. Satanás também abre muitas portas. Deus fechou essa porta, então não é da vontade de Deus. Não, talvez Deus está a provar a tua fé, as tuas convicções. Por isso fechou essa porta, para ver se tu perseveras em oração. Reparem, nós não podemos ter o discurso de conhecer a vontade de Deus nestas coisas centradas, nestas coisas subjetivas. Vamos a mais? Eu sonhei isto ou aquilo. Eu sonhei, tive um sonho e fiz aquilo que determinou o meu sonho. Olha, eu não estou a dizer que Deus, excepcionalmente, pode de alguma maneira até perturbar-nos com os nossos sonhos. Eu não limito Deus. Mas cuidado, se vais decidir a tua vida baseada em sonhos, é muito perigoso. Então, estas decisões, como conhecer a vontade de Deus, e tinha aqui uma lista muito maior. Nós conhecemos a vontade de Deus objetiva por meio da sua palavra e a aplicamos à nossa vida com a ajuda de sábios conselheiros que Deus nos dá na igreja. Na multidão de conselheiros está a vitória, diz a palavra de Deus em Provérbios. Homens e mulheres maduras espiritualmente, que te apontam para Cristo, para o Evangelho, para a palavra de Deus, para a verdade objetiva da palavra. É assim que conhecemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Versículo 11 e 12. Filhos da luz reprovam as obras das trevas. Reprovam as obras das trevas. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem ao oculto só referir é vergonha. Ser filho da luz não consiste em fazer apenas o que é bom. Ser filho da luz também consiste em reprovar o que é mau. Em reprovar o mal, em condenar as obras das trevas. De que maneira é que Paulo diz que nós podemos não reprovar o mal? Paulo vai falar sobre isto mesmo, no versículo 11. E não sejais cúmplices. Um cúmplice é alguém que participa com outro. Um cúmplice é alguém que se associa com outro. Um cúmplice é alguém que apoia outro. Um cúmplice é alguém que estabelece uma parceria com outro. Não sejais cúmplices. Antes, pelo contrário, reprovai-os ou reprovai-as. Reprovem as obras infrutíferas das trevas. Essa é a chamada da igreja hoje em dia. Também. É reprovar diante de todo o mal em que vivemos, diante de uma geração corrompida e perversa, diante dos ataques dos valores morais a que estamos a assistir constantemente, ao vermos a palavra de Deus a ser atacada, menosprezada,
nós devemos levantar-nos como igreja e as nossas vozes e reprovar as obras infrutíferas das trevas. Diante de toda a injustiça, diante de toda a imoralidade crescente, não podemos ficar em silêncio. Alguém disse, não me lembro quem, talvez tu te lembres, mas que o mal prospera por causa do silêncio de homens bons. Por causa do silêncio de homens bons. Devemos reprovar as obras infrutíferas. Para o mesmo é necessário sabedoria de como ser igreja, reprovando e condenando essas obras. Mas há várias coisas que nós podemos mostrar a nossa reprovação. Não é para andarmos também sempre a reprovar constantemente os não cristãos. Às vezes descarregamos tudo, não é, sobre os não cristãos e temos uma vara de medir para eles, não é? A mesma fita de medir para eles que usamos para nós. E não pode ser. Eles não conhecem a Deus, eles estão na ignorância, na cegueira. Não é para constantemente estar a reprová-los. Temos de saber quando e sabiamente marcar uma posição e condenar as suas obras infrutíferas. Devemos denunciar publicamente toda esta questão da ideologia de género que assalta as nossas escolas públicas. Não devemos ficar em silêncio, mesmo que tenhamos que pagar um preço sobre o mesmo. O aborto, a eutanásia, a legalização das drogas. A igreja tem que se manifestar. A igreja tem que reprovar. Sem medo. Sem vergonha. Tem até, se calhar, até participar de manifestações contra essas coisas. Eu já participei de manifestações contra a eutanásia. Recentemente. Com toda a discussão da eutanásia em Portugal. A igreja tem que reprovar as obras infrutíferas das trevas. Mas uma forma, talvez, do dia a dia para te ajudar a aplicar esta verdade de reprovar as obras infrutíferas das trevas é não rir de uma piada suja que o teu colega de trabalho conta. Não te rias. Às vezes dás um risinho por compromisso. Todos nós já fizemos isso. Todos nós. Não te rias. Cara fechada. Mostra reprovação. Às vezes é dizer... E isso abriu portas para excelentes conversas a um colega de trabalho. Olha, eu gosto muito de ti, mas eu não estou de acordo com o teu comportamento homossexual. E abriu um ainda maior respeito da parte dele para conversas. Para pedir ajuda para outros assuntos. E até para visitar esta igreja. Esteve aqui várias vezes. No passado. Reprovar. É não ir a um casamento em julgo desigual. Para os jovens aqui presentes, eu sempre digo isso, fica ao aviso, e vocês saberão que eu irei cumprir. Esta igreja, enquanto eu for pastor desta igreja, eu não irei celebrar, não vale a pena tu vires buscar, eu não irei celebrar nenhum casamento em julgo desigual, entre um cristão e um não cristão. Não celebramos aqui. E não terás nenhum apoio desta igreja. Não poderás usar essas instalações e não terás nenhuma aprovação. Porque é contra a vontade de Deus. O mesmo, tal como lemos em 2 Coríntios 6. E tu podes me convidar e eu não irei ao teu casamento. Não irei. E a minha atitude é para condenar, reprovar, para que tu possas arrepender-te. Arrepender-te. E viver como filho da luz e filha da luz. Não é como os outros cristãos que até metem like no Facebook quando tu sabes que estás a fazer algo errado. Não. Paulo diz para reprovarmos as obras infrutíferas das trevas. Porque elas são... Paulo diz, porque o que eles fazem ao oculto, só referir é vergonha. O oculto, a escuridão da noite, aquilo que é feito às escondidas deve ser trazido à luz. Mas até há coisas que nem são dignas de ser mencionadas. A perversão, a depravação do homem, a corrupção do homem é tremenda. E por último, Paulo diz, filhos da luz que evitam a companhia dos que andam em desobediência, que manifestam o fruto da luz, que procuram saber o que é agradável ao Senhor, que reprovam as obras das trevas. Por último, que conduzem os que estão em trevas para a luz do mundo. Jesus Cristo. Versículo 13 e 14.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Reparem o versículo 13. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A luz manifesta as más obras. A luz denuncia. E onde há luz não pode haver trevas. É por isso que há muitos que têm medo da luz. Nem todo mundo tem medo do escuro. Muitos têm medo da luz. Porque a luz, ela na verdade condena. Ela reprova. Mas nós, vivendo em luz com a nossa mensagem e as nossas vidas, devemos expor essas más obras para envergonhar os mesmos, manifestar as mesmas, para que eles assim possam ser conduzidos àquilo que Paulo diz no versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo não está aqui a fazer nenhuma citação direta de nenhum versículo, de nenhum texto do Antigo Testamento. Eu creio que, na verdade, são vários textos que podemos usar aqui, que Paulo está a fazer uma alusão não direta. Principalmente o texto que encontramos em Isaías 60. Parece-me a mim que Paulo está com este texto presente na sua mente. Isaías 60, eu vou ler para vocês o versículo 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Está a falar de Jesus Cristo, aquele que ilumina, como diz aqui Paulo. É uma dupla chamada que temos aqui de Paulo, para nós. Ela serve tanto para nós, os que estamos dentro, como aqueles que estão fora. No fundo, Paulo, nestas palavras, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está-nos a trazer um resumo do Evangelho. Um resumo daquilo que aconteceu connosco. Estávamos dormidos e mortos espiritualmente falando. E Deus nos deu vida. Deus nos levantou dentre os mortos. Deus nos fez nascer de novo. Cristo nos iluminou. A luz do mundo. Vimos a sua glória. E ela agora habita em nós. E através de nós. Mas é também uma chamada que devemos ser a luz do mundo. Andar como filhos da luz implica em não participar e reprovar as obras das trevas. Estas últimas palavras do apóstolo Paulo é um convite para aqueles que estão dormidos também na igreja, espiritualmente falando. Acordem. Acordem. Não desperdicem as vossas vidas. Vivam de acordo com aquilo que vocês são, filhos da luz. E também um convite para todos aqueles que estão mortos, aqueles que são não cristãos, mortos espiritualmente. Levantem-se, ouvindo a palavra de Cristo, contemplando a glória, a luz de Cristo. Levantem-se dentre os mortos. Cristo te iluminará. Cristo te dará vida. E somente há vida nele. É um convite para ti também, que ainda não conheces a Jesus Cristo como a luz do mundo. Este convite de proclamarmos a Cristo como a luz do mundo, aquele que ilumina, é a coisa mais importante e relevante como igreja que temos a fazer. Ele te iluminará. A nossa missão mais alta como filhos da luz é resgatar almas das trevas eternas, conduzindo-as para a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Através da nossa mensagem, mas através das nossas vidas. Apontando e refletindo a luz do mundo, através de nós, Jesus Cristo. Acordemos para o que somos e ajudemos outros a levantarem-se dentre os mortos. Senhor, que essa seja uma realidade
nas nossas vidas como igreja, Pai. Que possamos, Pai, cada vez mais e melhor viver como filhos da luz, não participar das obras das trevas, reprovar as mesmas, Senhor. E através da nossa mensagem, Pai, verdadeira, porque vem da Tua palavra, e através das nossas vidas, verdadeiras e fiéis, Pai, em todo o tempo e em todo o lugar, que possamos, Pai, conduzir muitos outros para a luz do mundo e ver muitas almas resgatadas, Pai, das trevas eternas. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.